Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. O diálogo é comigo e com o economista Alexandre Schwartzman, da Schwartzman Associado, foi diretor do Banco Central. Alexandre, mais uma vez, obrigado por me atender e me socorrer aqui com a... Não sei se vou precisar da sua bola de cristal, mas muito obrigado por me ajudar aqui. Não, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui, Edmo. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está vendo o programa. Bom, a gente estava conversando um pouquinho antes e agora está valendo. E eu queria começar por essa pergunta, né? O que você estava esperando para 2020 em termos de economia antes do coronavírus, em PIB, etc., desemprego e tudo mais? Obviamente, uma coisa muito diferente. Enfim, a realidade sempre arruma um jeito de bagunçar com as nossas previsões, né? Mas eu estava vendo uma recuperação um pouco mais firme da economia, estava apostando num número para cima de 2%. Na verdade, não era uma grande aposta, porque se a gente fosse olhar o que aconteceu no segundo semestre do ano passado, a economia já estava andando mais ou menos nesse ritmo de 2 e pouco por cento. Então, seria um ano que provavelmente, né, não fosse o coronavírus, seria um ano melhor do que foram os últimos 3, né, com uma redução moderada na taxa de desemprego. O desemprego bateu ali pouquinho abaixo de 12%, eu estava imaginando que ele terminaria na casa de 11%, ainda muito ancorado a recuperação na parte informal, quer dizer, o pessoal sem carteira e conta própria, mas já tinha alguns sinais de melhora do emprego formal, inflação para baixo, juro, né, o Banco Central já tinha reduzido um tanto, com a redução ali no começo do ano eu estava imaginando fechar o ano com 4,5%, 4,75% de Selic, enfim, uma economia razoavelmente bem equilibrada. Sim, e o dólar ali na casa de 4,50%, 4,60%, quer dizer, é um mundo bem diferente desse mundo que a gente está vivendo, com certeza. Bom, aí agora, apesar de não estar tendo campeonato de futebol, mas eu vou pedir uns chutes para você, ou, se possível, alguma coisa mais realista, né? Você falou do dólar, vamos começar de trás para frente. Já estamos aí batendo 6. Você vê possibilidade de subir mais ainda ou não? Por causa da pandemia. Eu acho que existe. É um pouco confuso, porque, na verdade, tem muitos fatores atuando simultaneamente. Parte da história, obviamente, é a pandemia. Então, tem causado, entre outras coisas, uma fuga de capitais na direção da economia norte-americana. Embora ela seja o centro da epidemia hoje, ainda é onde se vê uma certa segurança nos ativos financeiros. Então, a gente viu, né, não só o dólar se fortalecer, mas, basicamente, as taxas de juros despencando lá, não só aquelas que o Banco Central lá controla, mas as taxas mais longas. Então, o pessoal comprando títulos do Tesouro norte-americano. Então, a pandemia, nesse sentido, colabora para a fuga de capitais e a pressão sobre o dólar. No caso do Brasil, quer dizer, a parte a ser feita, a pandemia também está se traduzindo, além da crise econômica, numa crise política. Né? A gente tem visto, quer dizer, o conflito entre o governo federal, governos estaduais, governos municipais, enfim, com o próprio Congresso, mais recentemente com o Poder Judiciário também. Então, não é independente da pandemia, quer dizer, a origem é mais ou menos comum, mas o fato é que o Brasil levou isso um pouco adiante, bastante adiante, né? Essa necessidade do enfrentamento permanente do presidente da República com não é nem com oposição, vou falar a verdade, a oposição propriamente dita é irrelevante, com o mundo, né? Quer dizer, qualquer um que não reze
exatamente pelo credo e não acredito nos poderes miraculosos da hidroxicloroquina. Né? Então, qualquer um que não reze por essa cartilha é objeto de briga. E aí, obviamente, essa crise política colabora. A gente tem visto mais fuga de capital, isso pressiona a dólar. Né? Então, tem forças externas e internas puxando o dólar para cima. Então, pode, né? Não precisa tanta coisa. Agora, se eu quiser um cenário mais de estresse, imagina o dia que o Paulo Guedes pediu o boné. Aí vai ser um Deus nos acuda. Não que eu acho que ele seja um grande ministro, mas muita gente acha. Né? O que interessa não é a minha opinião, a opinião deles. Se o Paulo Guedes pediu o boné, esse negócio vai para cima de seis, assim, a gente nem vê passar. Bom, taxa Selic. Eu já ouvi, alguns relatórios de previsão de bancos pensando em 1,5% até o final do ano. Olha, eu acho que se tem espaço para. Ainda é cedo para dizer. Quer dizer, eu acho que. Mas, de qualquer forma, a gente está vendo um cenário de inflação muito baixa. O que acontece é que o Banco Central se pintou num corner, né? Porque ele fez um corte no mês passado, esse mês ainda, né? Prometeu um corte para o próximo mês, né? Falou que no máximo mais 0,75 e que seria o último dele. Né? Então, não é por acaso que hoje o consenso de mercado é que a taxa vai ficar em 2,25, que é exatamente 0,75 abaixo de onde a gente está hoje. Né? Então, eu acho que tem espaço para cair mais, mas o Banco Central colocou uma linguagem tão forte que ele não vai fazer. Obviamente, sim, sempre tem a possibilidade de chegar na próxima reunião, a inflação prospectiva está ainda menor, que a gente já está aqui, previsão para esse ano, aí pelo foco já de inflação na casa de 1,7 para esse ano, 3,2 para o ano que vem, pode ser que haja um espaço adicional. Não tem que levar a sério o que o Banco Central diz, por enquanto eu estou trabalhando com 2,25. Né, mas eu firmemente acredito que se for olhar única e exclusivamente para a inflação, eu não digo a inflação desse ano, a inflação de 2021, ainda tem espaço para buscar um pouco mais. Se vai ser exatamente 1,5, eu acho que a gente não tem condições de saber. De novo, vai depender de quanto tempo vai durar a pandemia. Essa pergunta é básica e nenhum de nós sabe a resposta para ela. Né? É verdade. Agora, eu voltando um pouquinho na taxa Selic, a inflação pressiona a taxa Selic para baixo ou para cima, dependendo da situação dela. Nós estamos vendo produtos muito forçados para baixo, alguns como, por exemplo, o combustível, perdeu 50%, em alguns lugares 55%. O etanol, aqui da nossa região de Ribeirão Preto, a gente está mais ou menos no custo da usina, para se ter uma noção. Quase no custo da produção, está chegando lá na bomba. Fala-se muito de usineiro levando prejuízo, ou seja, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que se vai abaixando a taxa Selic, alguns preços não estão maquiados, mas quase. Então, o combustível tende a voltar ao normal depois, que é um produto que pressiona a inflação. Salário tende a forçar a inflação depois, porque eu estou vendo dissídios aí, categorias, a grande maioria sem reajuste nenhum, que andaram acontecendo em março, abril, e estou vendo a previsão de algumas categorias aqui em maio. Não o funcionário público. Outra coisa, o transporte público. Quer dizer que, no momento, não tem margem para aumento. Quando retomar, então eu falei de combustível, eu falei de salário e estou falando de transporte público. Isso não pode rapidamente inverter essa taxa Selic num futuro próximo? Não, acho que rapidamente não, Edmo. Acho difícil que isso aconteça. Se olhar as previsões do Banco Central, o Banco Central já embutiu na projeção do ano que vem para ele um aumento de 40% no preço do petróleo. Então temos aí um pedaço disso que você está falando, ele já está, de alguma maneira, incluído na previsão. Agora, o preço do petróleo vai subir 40% no ano que vem?
Eu não sei, você não sabe, o Banco Central também não sabe, né? Ninguém, esse rigor, ninguém consegue ter para prever o que vai acontecer com o preço do petróleo no próximo ano, mas de alguma maneira está incorporado nisso. Quanto a salário, não vai voltar tão já, não. Pode esquecer que eu falei, a taxa de desemprego, né, tá aqui se a gente fechou aí o último mês ali perto de 12 e tal, essa taxa de desemprego vai subir muito rapidamente. Ela vai para 16, 17%. Lembrando, ela não vai pegar o fenômeno todo, não porque estejam fajutando o número, nem nada disso. É simplesmente porque o fato de um pedaço dessas pessoas que perderam o emprego não estarão buscando, estão em quarentena, então, ou mesmo elas estão desencorajadas de buscar. Mas, de uma forma ou outra, estamos falando no mercado de trabalho que vai estar extraordinariamente frouxo. Então, a oportunidade para que categorias, obviamente, à parte o funcionalismo público, consiga ter aumentos salariais relevantes, eu acho que é muito, muito baixo. Isso daí eu não vejo acontecendo. Nem em 2021. Aí sim. Acho que nem em 2020. A gente vai entrar em 2021 com uma taxa de desemprego muito superior à que a gente estava no começo desse ano. Começo desse ano, em termos, já limpando essa sazonalidade, porque, enfim, o primeiro trimestre sempre é mais alto do que o último trimestre do ano anterior. Então, limpando isso, a gente fechou o primeiro trimestre com uma taxa um pouquinho inferior a 12, né? O melhor resultado que a gente tem desde 2017, por aí, né? Quando começou a cair muito lentamente a taxa de emprego. A gente já não via pressões salariais. A taxa de 12% de desemprego no país é alta. Para qualquer medida qualquer métrica que a gente resolva usar, 12 é muito alta. Se ela tiver, de fato, em 17, 18, e ainda assim mascarando, entre aspas, um pouco, porque vai ter muita gente que vai estar fora do mercado de trabalho, a chance de que isso daí vire uma pressão por reajuste salarial me parece muito baixa. Então, eu acho que, pelos piores motivos possíveis, né, que a gente vai trabalhar com uma economia muito deprimida, eu acho que essas pressões inflacionárias não vão se materializar sequer em 2021. Consenso de mercado hoje, para 2021, não necessariamente está certo, mas o consenso que ele diz é que se espera uma inflação de 3,2%. O Banco Central espera uma inflação de 3,4% para o ano que vem, já colocando na conta um aumento de preço de petróleo, né, que vai bater nos combustíveis, eventualmente vai chegar, inclusive, no álcool e no açúcar, né, por força disso. Então, a gente vive um período sem tensões inflacionárias, um período longo. Não quer dizer que lá na frente a gente não tenha problemas. Eu acho que, se a gente começar a olhar um horizonte mais longo, 22, 23, eu acho que a gente vai ter problemas com a inflação. A gente vai ter problemas com a inflação porque o endividamento que a gente está acumulando hoje, lá na frente, vai voltar para nos assombrar. E não é que esteja errado gastar hoje para socorrer a população que precisa. A gente precisa fazer isso. Mas lá na frente vai ter um custo. Quem acha que não vai ter um custo está se enganando e enganando os outros. Ô Alexandre, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Liderança total.
voltamos a apresentar Apoio Unimed, Muscake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco. Alexandre, nós saímos lá do primeiro bloco, só faltou falar do PIB, onde a gente tem visto aí na Europa, não se fala em menos de 3 a 4% negativo, né? Não se fala, saiu do Japão, não se fala isso. Eu não sei se, aí, de fato, eu não sei se o Brasil pode se comparar à Europa, mas quando você fala, saímos do primeiro bloco, você falou da recuperação em função do endividamento, nós somos perto do potencial dos outros países, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, perto da economia deles, eles têm chance de voltar muito antes da gente, que nós somos, eu não vou falar pobre, eu vou falar, nós somos menores do que eles, com um número, uma contração de déficit muito grande, né? Então, a pergunta nós podemos pensar em 3 a 4 ou eu estou sendo bonzinho? Acho que vai ser bem pior do que isso. Assim, eu tenho visto, falar um pouco antes do consenso e depois a minha opinião. Quer dizer, o consenso já chegou essa semana em -5, né? Eu estou com uma perspectiva de -6 para mais. Vou ser absolutamente sincero, tá, Edmond? Assim, não tem grandes modelos, grandes sofisticações. Inclusive, eu falei, nada do que a gente nunca passou por nada remotamente semelhante a isso. Então, a gente está navegando muito no escuro. Agora, tentando assim um chute razoavelmente educado, ter uma ideia do que aconteceu já. Você tem alguns números para março, não tem ainda o PIB, né? A gente já tem alguns números para março, algumas indicações. Lembrando que março não foi o pior, quer dizer, o segundo trimestre vai ser devastador. Assim, e aí, quando a gente olha como deve ser a recuperação, quer dizer, tentando fazer trimestre a trimestre como esse negócio vai se comportar, é difícil não chegar no número na casa de -6. E pode ser pior do que isso, né? Para isso, basta que a quarentena não vá até o final de maio aqui em São Paulo, final de junho, né? Pode ir para julho, quem sabe? A gente não tem ainda essa... enfim, depende de coisas que a gente, de fato, não tem ideia, e fatores que a gente não controla. Então, eu acho que a gente pode ver uma queda realmente bíblica de PIB, não só no Brasil, mas no mundo. Quer dizer, os números que saíram da Europa foram números aterradores, né? Porque, enfim, a Itália, que é a terceira maior economia da zona do euro, travou, né? A Espanha, que é a quarta maior, também. A França não chegou no mesmo grau de gravidade, mas também sofreu bastante. A Alemanha se deu um pouco melhor, mas também à custa de uma parada na atividade econômica, a história de achatar a curva, etc. Então, a gente está vendo no mundo todo, vão ser números muito, muito feios, né? Só que, você falou, eu tenho a impressão, né, que países que têm um sistema político menos disfuncional que o nosso, não é só uma questão de armar, como foi armado, uma série de programas que vão sustentar a renda, sustentar as pessoas no meio do caminho. Isso até nós conseguimos fazer. Mas eles oferecem uma perspectiva melhor de como se vai fazer isso, como se vai se desmontar esse tipo de coisa, né? E sem contar que tem estratégias melhores do ponto de vista de saúde pública. Hoje a gente está numa situação que, por falta de um governo federal que não acreditava que isso era um problema, era um resfriadinho, né? Depois não acreditava que quarentena, continua sem acreditar que quarentena é a forma de lidar com isso, né? Continua achando que vai ter alguma coisa mágica que vai resolvendo os problemas, a gente só não faz isso por masoquismo, né? E não coordena esse tipo de coisa. Então, cada estado puxando para um lado, quer dizer, falta um norte para isso. Vamos falar a verdade, a gente perdeu 2 ministros da saúde em menos de um mês, no meio de uma crise sanitária. E porque eles estavam indo mal na questão, no quesito de como lidar com a crise? Não foi por isso. Foi simplesmente porque a opinião de médicos, né, não era corroborada pelo presidente da República, que não é médico, diga-se de passagem, né, ainda não é médico, mas que, enfim, aí no meio do caminho a gente faz esse tipo de coisa. Então, a chance da gente ter uma estratégia de saída da quarentena que permita uma retomada melhor é muito baixa.
por ação e omissão do governo federal, principalmente. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para ter um desempenho pior do que boa parte dos países desenvolvidos. O agronegócio não deve fazer feio esse ano. Não, Ele não, né? E também com o dólar a 6, né? Não deve ser complicado. Agora, ele vai ser que vai puxar a gente em 2021, não? Não tem tamanho para isso, né? Infelizmente não. Não, né? Obviamente, não é. Agronegócio é mais do que a participação de agricultura e pecuária no PIB, que é pequenininha, 5%. Obviamente, o agronegócio tem cadeias para trás, tem cadeias para frente, então ele é mais relevante, mas ele não tem tamanho para levantar a economia brasileira inteira. Vamos lembrar, para começar, mais de 60% da economia brasileira são serviços, né? E serviço, em particular, é o que é afetado de maneira mais dura pela crise sanitária. As pessoas têm consumido menos serviço, não só porque tem coisa, mas porque, enfim, porque você não vai a restaurante, né? Você, no meu caso, eu não vou cortar cabelo nunca, mas outras pessoas podem ir cortar cabelo, né? Mas escolas estão tendo que parar. Então você tem ali um conjunto das principais atividades do país, a que mais gera emprego, a que é mais representativa do PIB do país, está travando. Por mais que o agronegócio brasileiro seja uma coisa que nos dê orgulho mesmo, e eu não falo isso só porque eu estou falando para Ribeirão Preto, é de fato uma coisa que você vê ano após ano o agronegócio no Brasil ignora as crises que são provocadas por Brasília e pelo resto e segue tocando, né? Mesmo com um mundo ruim. Agora, ele não tem musculatura para levantar o PIB brasileiro. Então, é um setor que deve ir bem melhor do que o resto. Acredito que algumas pessoas até vão, de fato, ganhar dinheiro com isso, ainda bem, né? Mas não vai conseguir fazer com que... não vai levantar o resto da economia, não. Infelizmente, não tem punch para fazer isso. Mas também não deverá ou deverão ser 30 bilhões de reais, segundo o ministro da Economia, para, pós-pandemia, lançar o plano Marshall Bolsonaro do Brasil. Não são 30 bilhões de reais capazes de fazer isso, né? Não, isso é uma piada de mau gosto, né? Primeiro que a gente não tem esse dinheiro. Segundo que, vamos falar, nesses dias, o nosso PIB é de 7 trilhões e pouco, 7,1, 7,2 trilhões. 30 bilhões é absolutamente irrisório perto do tamanho do PIB brasileiro. Então, não é, e distribuído ao longo de vários anos. Então, não é isso que vai... tem economista que acredita em efeito multiplicador, né? Você precisa ter um efeito muito multiplicador para fazer que isso fizesse alguma diferença. E imaginando, obviamente, que sejam bons projetos. E vindo do governo, assim, não tem nenhum motivo para imaginar que sejam bons projetos. Pelo contrário, nosso histórico tem sido de projetos muito ruins, né? Não são projetos que tenham esse efeito todo. Então, isso aí serve como bandeira política, pode servir ali para dar uma chacoalhada no Paulo Guedes, etc. Assim, mas, inclusive, ele não acredita, ele não compra isso. Então, eu acho que é uma bobagem. Isso aí é manobra diversionista, não é uma coisa que tem nem que deva ser levada a sério. Dialética, né? E o que você acha que a gente pode, ou deveria o governo, nós brasileiros, apostar nessa retomada? Porque uma das coisas que eu vejo e tenho sentido é a boa vontade do brasileiro. Seja no não reajuste de salário, seja na solidariedade com sem-tetos, com pessoas que o governo deveria fazer chegar dinheiro, fazer chegar comida, não chega, e a sociedade está fazendo de alguma forma chegar, empurrando. Enfim, eu vejo a sociedade brasileira muito, muito bem intencionada e de mangas arregaçadas. Mas aonde a gente deveria apostar nessa retomada? Prestação de serviço? Não sei. Acho que, enfim, é difícil dizer, porque a gente não sabe exatamente como é que a gente vai sair desse processo, né? Então, recentemente eu estava falando com um pessoal
um grupo de restaurantes aqui em São Paulo, restaurantes excelentes, né? Um belíssimo negócio, né? Dá para apostar nisso? Claramente, acho que é uma aposta complicada. Tive que falar para eles, acho que é uma aposta complicada, né? Não só esse período, mas as pessoas vão sair menos. Então, é difícil agora vislumbrar qual setor tem potencial para ser a ponta de lança da economia brasileira, no sentido de trazer a economia como um todo. A gente imagina que tenha que vir aí da área de serviço pelo próprio tamanho, mas é um setor bastante pulverizado e muito distinto. Os serviços engloba um monte de coisa, engloba desde saúde propriamente dita, tem advogado, tem economista, como eu, tem gente que restaurante, bar, cabeleireiro, manicure, né? Então, além de tudo, é um setor muito diverso. É difícil imaginar que a gente vai conseguir escolher um subsegmento. Agora, a sociedade brasileira, de fato, muita gente parece disposta a ajudar, agora outros nem tanto. Você tem comportamentos oportunistas assim que estão aparecendo, né, de maneira escandalosa. Eu estava mencionando agora há pouco, quer dizer, vários grupos de funcionalismo público conseguindo reajuste a essa altura do campeonato, realmente é um tapa na cara de quem está ali na fila para receber R$600 por mês de auxílio, 3 meses, talvez um pouco mais, mas que perdeu a oportunidade. Era um trabalhador informal, era um trabalhador por conta própria. Quer dizer, então, como a sociedade brasileira tem coisas, de fato, muito boas e tem segmentos que estão sendo absolutamente oportunistas nesse processo, né? E, enfim, faz parte, eu acho que boa parte das... O próprio estado de calamidade pública, que é necessário, mas extremamente suspeito, né? Há que se ver aí o que está sendo feito nas compras e etc e tal, com a politicalha, com corrupção, essas coisas todas, né? Não, é realmente um negócio vergonhoso, que acho que não tinha alternativa que não fosse, né, calamidade pública. Então, né, você não vai querer licitar tudo, né? Vamos passar lá por todos os requerimentos legais e formais. A gente precisa de agilidade. Agora, aproveitar uma situação como essa para roubar, realmente, quer dizer, neguinho que está roubando em respirador, assim, merece ali provavelmente o 7º círculo do inferno, né? É uma coisa grave essa daí. É como roubar o sorvete da criança. O Alexandre, pior, né? Eu quero te agradecer, nós chegamos ao final do programa, mais uma vez, muito obrigado, você é sempre muito gentil com a gente, e que rezemos, oremos. Um abraço. Um abraço, sempre uma alegria falar e sempre lembrar que boa parte da minha família veio de Ribeirão e Franca, então é um pouco como falar para casa. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.